A mais uma palestra pública da noite de hoje. Gostaria de convidar a nossa irmã Maria José para o nosso lugar à mesa. Bom, vamos então iniciar com a leitura do livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Lição de número 31, com caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade, de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus, em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotamente. Há pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Neste momento, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, render graças ao Senhor mais uma vez, pela oportunidade bendita de nos reunirmos nesta casa para mais uma noite de estudos e reflexão, rogando sempre a intercessão dos bons espíritos neste momento, para que nos ajude a aclarar nossas consciências, a abrir nosso entendimento, a fim de que possamos compreender todas as palavras que serão aqui ditas por intermédio da nossa irmã. Pedindo aos bons espíritos que a intuam, a conduzam, para que tudo aquilo que for dito preencha os nossos corações e nos atinja. Saiamos daqui compenetrados no trabalho do bem, nos lembrando sempre da reforma íntima e do aperfeiçoamento moral, trabalho esse que só cabe a cada um de nós realizar por nós mesmos. Enfim, agradecemos ao Pai e toda a espiritualidade e benfeitora desta casa, que aqui já se fez presente muito antes de pensarmos em aqui estar, harmonizando este ambiente energeticamente para que consigamos estudar em paz e em tranquilidade. Que deixemos os pensamentos cotidianos ao lado de fora e voltemos nossos corações e mentes ao Evangelho do Cristo neste momento. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a palestra de hoje é com a nossa irmã Maria José, de Valença, do Centro Espírita de Valença, e o tema Causas Anteriores das Aflições do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5, itens 6 a 10. Uma palavra, que Deus te abençoe. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bom estar de novo na casa. Eu sempre sou muito bem acolhida, bem recebida, não só por vocês, mas pela espiritualidade também. Eu sinto boas vibrações, boas energias. Tanto que hoje, nesse trabalho dos meninos ali de musicoterapia,
antes de eu começar a falar do estudo, eu me vi lá na Venezuela, quando ele falou assim, só para aliviar nossa dor. Então, é como se a música que estava tocando aqui foi levada até lá, para todos aqueles espíritos que desencarnaram naquele terremoto, naquela situação, sem saber porquê. Está aqui a explicação do estudo de hoje, né? Por que ainda estão ali? Ainda pode acontecer de ter algumas pessoas vivas, presas, sem poder mexer um dedo, né? Sem saber, às vezes, o que está acontecendo. E eu me vi, assim, transferindo essa energia dessa musicoterapia, que é um tratamento, porque quando se toca, se tem espíritos aqui que entram em estado de aflição, até a gente mesmo, né? Quando a gente senta, quer descansar, põe uma musiquinha baixa, um som, né? Bem calmante, bem tranquilo, a gente relaxa, a gente fica bem, a gente volta a organizar a nossa estrutura. Então, eu agradeço aos meninos a escolha da música, porque toda a nossa energia foi levada para lá. Não foi só pela música, mas todos nós que podemos doar, nós doamos energia, porque tem muitos espíritos que estão ali em sofrimento, que ainda não sabem do porquê das coisas, do que está acontecendo, estão vendo seus corpos amassados, quebrados. Então ainda tem muitos espíritos ali. Mas também em outros lugares onde tem guerras é a mesma coisa. Só que nas guerras, né, existe um conhecimento maior, uma busca maior para uns ajudarem aos outros, né? Ainda dá tempo. Ali não tinha tempo para fazer nada. Caiu, pronto, estourou, foi uma coisa de imediato. Graças a Deus o nosso Brasil, ele não tem isso, porque a gente está sentado numa placa única de rocha, né? Então a gente está assim... O país está sobre uma placa inteira de rocha que não tem essa... Os outros não, os outros estão atrás de placas que são coladas, dobras, que fazem junção. Então é onde esses abalos acontecem. Graças a Deus o nosso país é abençoado até nisso, né? Então, assim, independente de vocês perceberem ou não, todos doaram energia nesse momento dessa música. Viu? Muito obrigada, meninos. E que nada mais é do que uma causa também anterior das aflições, né? A gente não vai falar aqui de uma situação assim, é uma fatalidade. No Espiritismo não tem fatalidade? Não tem. Não tem fatalidade. Existe tudo alinhadamente, ordenadamente, acontecendo pelas obras divinas, por merecimento e escolha de cada um de nós. Quem está lá na Venezuela escolheu estar lá, nascer lá, porque sabia que ia viver e passar por esse processo. Nós estamos aqui porque sabíamos que viveríamos aqui, escolhemos aqui, estamos passando por esse processo de uma forma diferenciada. E graças a Deus escolhemos hoje estar onde? No Fonte Viva. Né? Graças a Deus escolhemos estar aqui ouvindo uma música, conversando, falando um pouquinho dos ensinamentos de Jesus e tentando aprender um pouquinho mais sobre a nossa condição de vida, o nosso comportamento humano perante a divindade. Então o estudo de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é o maior deles dentro do Evangelho. E esse capítulo que fala das bem-aventuranças, né, dizem que só esse capítulo já seria o suficiente para a doutrina ser trabalhada. Mas como ele é muito grande, realmente tem que ser dividido. E hoje ficou para mim a parte das causas anteriores das aflições, porque as atuais já falaram creio eu, que está sequência, sim, né? Então se está sequência, é mais fácil a gente fazer o entendimento, mesmo que o palestrante seja diferente, né? Algumas coisas que sempre têm nexo e estão sempre conectas, né? Nessa questão de bem-aventurados aflitos. Primeiro que a palavra aflição, nós vivemos constantemente com ela, né? Nós estamos constantemente em estado de aflição. Porque a paz ainda não é segura e a paz ainda não é plena e absoluta para cada um de nós.
se a gente ainda não tem condições de estar com o coração, a consciência, o espírito em paz, ainda estamos em aflição. Quais os estados aflitivos do nosso dia a dia? São vários. São vários. Até, como já foi dito no estudo, na palestra passada, atuais da nossa aflição. Causas que a gente procura nessa vida passar. Né? Procuramos algumas coisas na nossa vida. Eu quero ficar nervosa, eu quero ficar irritada, eu quero ficar mal-humorada, eu quero usar bebida alcoólica, eu quero fazer isso, eu quero matar, eu quero fazer um monte de coisa. Porque minha vida não está bem. Então, minha aflição atual é minha vida não está bem. E dela decorre que eu vou saio por aí fazendo um monte de coisa. Então, essas a gente tem noção, né, do que se está fazendo. Ah, porque eu estou aborrecida, porque eu estou passando por dificuldades, e então eu fico explosiva, eu fico mal-humorada, eu fico irritada, eu fico explosiva. Então, são causas que a gente tem noção do que é. Mas e quando a gente não tem noção? Quando a gente fala assim, mas eu não mereço passar por isso, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão caridosa, eu ajudo todo mundo, eu não faço questão de nada, por que eu sofro tanto assim? Porque as causas anteriores sempre têm a pergunta, por quê? Por que a gente sofre? Por que as coisas acontecem comigo? E se eu assim tenho uma vida plena, uma vida tranquila, eu cuido bem da minha família, de repente tenho um doente, de repente tenho uma situação difícil, por que eu tenho essas questões se eu sigo tudo direitinho? Aí ninguém, infelizmente, a minoria tem essa noção de vidas anteriores, que somos nós. Mas a maioria não tem noção de que a gente já está aqui. Várias encarnações. Porque para muitos morreu, acabou. A vida não continua. Mas para nós não. Para nós a vida continua. E a gente vem só evoluindo, só melhorando. Então eu costumo fazer um desenho quando eu estou fazendo o estudo, que a gente vai entender melhor, depois eu volto aqui, sobre isso. Aqui é a primeira vez que nós somos criados. Nós somos criados espíritos simples e ignorantes, sem noção nenhuma. Então, quando Deus nos criou para a imortalidade. Eu não me divido em espírito nenhum, nem sou outros espíritos. Meu espírito é único e individualizado. Então, eu fui criada. Passei por processos de elaboração de vida, desde lá da formação da Terra, que Jesus já estava planejando a formação do globo terrestre. Então eu venho de lá, eu não venho de agora não, eu venho de lá, daquela formação, eu venho daquela consistência. Passei pelo reino mineral, passei pelo reino vegetal, pelo reino animal e estou no reino hominal. Do reino mineral até o reino animal, nós éramos apenas um princípio inteligente. Quando nós passamos, então, a ter um espírito inteligente, nós já somos do reino hominal. Então, eu fui criada e Deus me deu o quê? Uma vida. Minha vida está aqui, ó. Quanto tempo de vida eu vou ter? Não sei. A gente sabe? Não. Vou botar até mais para baixo, porque o desenho... Eu não sei quanto tempo de vida eu vou ter, então vamos dizer aqui que Deus me deu aí uma previsão de vida de... Opa, vou aumentar, já que estou falando de mim. De 90 anos. Não estou falando de mim? Então vamos lá que ele me deu aí uma oportunidade de viver 90 anos. Bom, eu nasci, né? Minha mãe cuidou de mim, pai, mãe, tudo, mas muitas coisas eu fui adquirindo com a minha própria vontade, meu livre-arbítrio. Então, eu venho criando aqui situações de altos e baixos na minha vida. Aqui, então, eu fui um período da minha vida que eu fui só criando situações baixas, né? Sintonias, mal-estar, explosão, agressividade, tudo. E depois, então, que a gente entra para o espiritismo, a gente vai aprendendo aos pouquinhos como é que são as coisas. Já chegou aos 90 anos já. Já cheguei aos 90, por isso eu ver.
Aí não. Aí não cheguei não. Aqui ainda tem muita coisa. Cada pedacinho disso aqui é muito longo. Quando então completo 90 anos, a Maria José vai desencarnar. Certo? Ela vai desencarnar. Aqui é nascimento, aqui então ela desencarna. Quando ela desencarna, vai ser visto por ela mesma, no mundo espiritual, na erraticidade, depois eu cabo, tudo aquilo que ela fez aqui. Tudo aquilo que ela viveu aqui, ela vai dar de cara com aquilo que ela fez, com aquilo que ela viveu. E ela vai ver que ela praticou muitas coisas erradas, sofreu muito pelos seus erros atuais e vai se dar conta também dos erros do passado, que ela teve no passado. Mas aqui você foi criada agora, fui criada agora. Mas eu já venho de uma energia. Não falei que eu vim do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal? Então eu já venho, às vezes, com algum desequilíbrio de lá. E aí eu desencarnei. Quando a gente desencarna, a nossa tendência, por mais que a gente não entenda, a gente evolui. A gente não evolui? Pode ser muito pouca coisa. Então a Maria José evoluiu um cadinho. Evoluiu um cadinho aqui. Então a vida é em linha horizontal. A evolução do espírito é vertical. Então a Maria José evoluiu um pouquinho, vai para o mundo espiritual, reconhece todos os 90 anos dela, o que ela fez, o que ela não fez, e ela então se coloca à disposição de voltar, de reencarnar, porque só através da reencarnação que eu vou reparar todos os meus erros, todos os meus fracassos, todas as minhas decepções, todas as minhas mazelas. Aí eu volto de novo numa nova etapa de vida. Essa nova etapa de vida, eu já vou aprendendo o quê? A evoluir um pouquinho mais e a diminuir as minhas más tendências. Por quê? Porque eu quero me melhorar, eu quero acelerar o meu processo evolutivo. Porque há diagnósticos aqui de quem não quer fazer nada. Então só fica na linha de baixo. Aí custa mais o quê? A evoluir, né? Então eu venho e vou tentando progredir aos poucos. Aí às vezes tem os deslizes, que a gente tem deslizes, e eu desencarno novamente. Então, vou de novo para o mundo, na erraticidade, vou ver lá o quanto que eu evoluí, o quanto que eu melhorei, e assim por diante. Então, observem que a nossa vida é uma escada, a nossa reencarnação é uma escala, uma escada. Conforme eu vou desencarnando e encarnando, eu vou sendo que nessa seta aqui não existe como eu regredir, não tem como eu voltar lá para o início. Uma vez criado, a minha tendência é só evoluir e melhorar. E a oportunidade que nós estamos tendo, que é a bênção da encarnação agora, é procurar acelerar o nosso processo de só o quê? De só tentar fazer coisas boas, maiores do que coisas ruins. Só assim que a gente consegue evoluir. Né? E nessas questões aqui, ó, que a gente está lá no mundo espiritual, é onde a gente se depara com as nossas questões que vamos estudar hoje, que vamos falar hoje. Enquanto nós estamos encarnados, nós não deparamos com isso. Enquanto nós estamos aqui, a gente não sabe por que a gente está aqui, por que está com a família tal, com a pessoa tal, vive bem com um, vive bem com outro, a gente não tem muita noção. Mas quando a gente, então, chega no mundo espiritual, a gente vê por que eu fui parente de fulano, por que eu fui mãe de cicrano, por que eu discuti com isso, que eu briguei com aquilo, por que eu fiz mal para aquele. Então lá a gente vê tudo que a gente fez
e venha lá o juízo da nossa consciência nos cobrar as nossas atitudes. Deus castiga? Não. Quem castiga é cada um que se castiga pelos seus erros e pelas suas falhas. Então eu vou dar de cara com a minha consciência, vou ver o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, e naquilo que eu me comprometer a voltar e resgatar e fazer novamente de forma diferente. Né? Então a gente tem essa oportunidade, que é a primeira motivação da justiça de Deus, das causas anteriores das aflições. Por que ela existe? Primeiro, por causa da justiça divina. Deus é tão bom, tão misericordioso, tão justo, que Ele nos permite ir e voltar quantas vezes forem necessárias para que a gente possa cada vez mais depurar o nosso espírito, melhorar a nossa condição moral, não a nossa condição física, não a nossa condição humana, corpórea, mas a nossa condição de espíritos imortais, de espíritos criados por Ele. A cada vez que a gente reencarna, nós temos esse comprometimento. Ah, mas por que a gente não precisava encarnar? Precisamos, porque tudo que existe no universo pertence à Trindade de Deus. Tudo que Deus criou, que existe no universo, é o quê? Deus, matéria e espírito. Então, o espírito independe da matéria? Ele depende. O espírito não precisaria da matéria para ser criado por Deus. Mas quis Deus, quis Jesus, que essa consistência do nosso espírito abarcasse um corpo material, para que esse corpo pudesse entrar em consenso, em consonância com os ensinamentos de Jesus e aos poucos aprender por si só, ter seus próprios méritos de ser um filho de Deus, de ser um bom espírito, de praticar o bem, de fazer o bem. Não é fácil, é? Não é fácil. Não é fácil. E também não é fácil a gente se julgar. Ah, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão perfeita, eu não faço essas coisas, eu sou melhor do que as pessoas, eu sou tão caridosa, e por que passo por tantos problemas, por tantos sofrimentos, por tantas provas e até por expiações? A justiça, então, de Deus explica que a cada um é dado de acordo com as suas obras. Plantou, colhe. Você é obrigado a plantar, não é obrigado. Mas se plantou o bem, vai colher o bem. Se plantou o mal, vai colher o mal. Então, se plantou, a colheita é certa. Então, se eu plantar coisas boas, certo que eu vou colher coisas boas. Se eu plantar coisas ruins, vou colher coisas ruins. Então, a justiça divina concede a todos nós essas oportunidades através da reencarnação. Porque no mundo espiritual eu não vou encontrar com todas as pessoas com as quais eu tenho que ter alguma reparação, com as quais eu tenho que ter algumas provas em comum. Porque cada um está num nível evolutivo diferente. Se vocês assistiram o filme Nosso Lar, dá para a gente entender bem. Quando eles da colônia espiritual do Nosso Lar descem ao umbral e querem resgatar André Luiz, quantos espíritos estão ali fugindo deles? Vocês lembram disso? Não querem ir. Até no mundo espiritual desencarnado a gente tem livre-arbítrio. Até no mundo espiritual. Então outros queriam ser ajudados, mas ainda não tinham resgatado tudo aquilo quanto foi necessário resgatar para ter uma ascensão. Eu não posso pular etapa, posso? Posso pular da primeira série lá para o ensino médio? Não posso? Não tenho como pular etapas. Se eu plantei, eu tenho que colher cada pedacinho da minha plantação. Eu não posso deixar alguma coisa lá sem colher. Eu tenho que colher. Então, a justiça divina, ela nos concede esse entendimento do porquê o pobre, o rico, né, do porquê o feliz, o infeliz, do porquê o doente, o saudável, do porquê o honesto e o desonesto, o ladrão e o justo. Ele nos concede esse entendimento
e nos dá as oportunidades para sanarmos esses problemas, esses débitos e aperfeiçoar os nossos acertos, aquilo que a gente tem feito de bom. Porque tudo isso simplesmente faz parte de nossa escolha. No nosso projeto reencarnatório, nós escolhemos, graças a Deus, nós escolhemos, né? Porque tem outra forma que a gente não escolhe, né? Nós escolhemos estar encarnados na família tal, com as pessoas tais, convivendo assim, assim ou assim. De que maneira? Daquele jeito que a gente, cada um tem a sua família, sabe? Né? Convivo com meu marido, às vezes meu marido é difícil, ou eu que sou difícil, ou é um filho que eu gosto, o outro é mais fácil, o outro é mais difícil. Tudo está elencado, porque a primeira casa espírita que nós temos é o nosso lar, é a nossa família. É a primeira casa espírita que nós temos de convivência, de forma coletiva, porque a individual é o meu corpo. O meu corpo abriga um espírito. Então, a primeira casa espírita do meu espírito é o meu corpo, porque é nele que o meu espírito terá de operar as tarefas para evoluir moralmente ou para evoluir moralmente, porque tem muitos espíritos que decaem na moral, não é? Tem muitos espíritos que perdem a sua postura e vão roubar, e vão matar, e vão enrolar, e vão ser ardilosos, vão ser de todo tipo que a gente conhece, artimanhas, né? De tretas, de mutretas, de falcatruas. Quantos espíritos ainda encarnados fazem isso com as pessoas? E ele está atrasando a sua evolução. Então, ele está mais abaixo dessa linha aqui do que procurando evoluir. Mas, diz aqui, olha, a prosperidade do mal é momentânea. Ninguém prospera no mal. Se acha que você vai prosperar com todas as maldades que você está fazendo, se engana. Se engana. Porque você está perdendo tempo de evoluir, de se melhorar, de fazer o bem. Então, o que você está plantando, você vai colher. Né? Como diz Jesus, muitas das vezes com ranger de dentes, né? Então, muitas das vezes você vai colher realmente dores e lágrimas. E não é porque Deus é injusto, não. É porque você fez por onde colher o que você está plantando, o que você plantou. Então, aqui diz, a prosperidade do mal é momentânea. Quando a gente então fala que a gente escolhe, nós temos esse livre-arbítrio, é porque nós temos a noção, o conhecimento que dentro da doutrina tudo nos é permitido, mas nem tudo é lícito fazer. Eu tenho já consciência de ver o que eu quero fazer, o que vai ser melhor para a minha vida, para o meu espírito, para a primeira casa espírita que eu tenho, que é a minha casa. Convivo ali com o marido, com o filho, com o irmão, né? A gente convive dentro da nossa casa. Imagine você aí com a sua casa. Quais as pessoas que você convive? Uns são fáceis, outros são difíceis. Um tem facilidade de abraçar, o outro você nem consegue abraçar. Não é não? Não é? Tem filho que chega perto da gente, tem filho que não consegue. Tem mãe que não consegue abraçar um filho, mas abraça o outro. Isso é real, isso não é fantasia, não, isso é real. Consegue abraçar uma irmã, não consegue abraçar o outro irmão. Por quê? Já são espíritos que denotam de vidas passadas alguma afinidade espiritual ou algum desafeto espiritual de vidas passadas. E é fácil trabalhar com o meu afeto, não é isso? Com quem eu sou afetuosa, com quem eu tenho sentimento. Esse eu podia esquecer um pouquinho, mas eu tenho que forçar a minha qualidade, a minha consciência de espírito a ser mais afetuoso com aquele ao qual eu tenho dificuldade de entendimento. Aquele que eu não tenho coragem de chegar e abraçar. Eu tenho uma amiga que está no estudo do EJA lá com a gente. Eu não consigo ficar perto da minha mãe. Olha só.
Eu não consigo abraçar minha mãe, eu não consigo beijar minha mãe. E a mãe dela é toda solícita, filha única. A mãe dela é toda solícita com ela. A vida dela vem assim, ó, dando cambalhota. A vida da filha. A mãe tá lá na vidinha dela. Cada cambalhota a mãe vai lá e acorda. Cada cambalhota a mãe vai lá e acorda. Eu falei, não é possível que você não saiba o sentimento de gratidão. Não pensa no amor agora não, pensa só na gratidão, porque através da gratidão você chega ao amor pela sua mãe. E talvez já venha de culpas do passado, de não gostar e voltou de novo. E a mãe está ali segurando as cambalhotas dela e eu tenho buzinada na cabeça dela sobre isso. Aí ela disse que já está aceitando melhor as conversas com a mãe. Então eu falei, aprenda primeiro a gratidão, que com a gratidão você chega ao amor. Né? Mas isso é comum. Isso a gente está falando assim, mas é comum isso na nossa vida, na nossa família. E principalmente porque ali nós temos pessoas às quais nós temos que resgatar os nossos débitos. Então é a primeira casa espírita. A segunda casa espírita é aqui onde nós estamos. Nós estamos aqui para estudar a doutrina do Cristo. Ninguém sabe mais do que ninguém. Nenhum palestrante sabe mais do que vocês. Porque o que importa para nós, como ela falou na leitura, o Natan falou na leitura, o que é, Natan? Caridade, né? A caridade. Aí você vem assim, mas caridade, eu vou lá, eu faço cesta básica. Caridade material é facílimo a gente fazer. Mas a caridade moral e espiritual é difícil. Olha essa caridade moral de gratidão com a mãe. Ela acha difícil. Não é? E a caridade, eu sempre digo, que é a oportunidade que a gente tem, que o outro nos dá de sermos úteis. Não é? Se a gente está aqui na casa espírita estudando e aprendendo, é para que eu saia lá fora e aprenda a ser útil a quem quer que seja. Mas nós somos tão egoístas, a gente exclui, né? A gente seleciona para quem eu quero fazer, para quem eu não quero fazer, para quem eu quero ajudar, para quem eu não quero. Olha aí o que eu estou falando, às vezes eu quero abraçar um irmão, não abraço o outro. Não é escolha? Não é exclusão e inclusão? A gente faz isso tranquilamente a todo tempo, a toda hora. Agora, para e faz um exame de consciência e vê aquilo que você precisa consertar, que você precisa arrumar na sua vida. Mas eu tenho vergonha de chegar assim, será que eu vou chegar, vou dar um abraço? O que ele vai dizer? Não vai dizer nada na maioria das vezes, ele está ali esperando aquele abraço já há tempos. E a gente fica vergonhoso de fazer o bem. O bem não pode ser tímido. O mal vence pela timidez do bem. Né? O mal vence pela timidez do bem. Então a gente não pode ser tímido em querer fazer o bem com as pessoas. E a gente, então, das causas anteriores das aflições, é resgatar um outro motivo, é resgatar débitos do passado. Aquilo que nós fizemos de errado, né, em vidas passadas, eu volto para resgatar. Não vamos resgatar todos os nossos débitos numa única encarnação, porque eu posso não encontrar com todos aqueles aos quais eu tenho uma dívida. Eu posso encontrar com um ou com outro. Eu não vou encontrar com todos. Então eu venho em encarnação em encarnação, tendo a oportunidade de escolher com as pessoas, conviver com as quais eu quero um resgate, com as quais eu quero um perdão, um arrependimento e uma reparação. Então eu posso escolher. Na doutrina espírita, quando nós falamos de causas anteriores das aflições, essas três situações aqui são importantíssimas. Ó, o 4, item 4. Arrepender, expiar e reparar. A gente fica conversando sempre com as pessoas. É fácil arrepender-se? Vocês acham que é fácil? Sim ou não? Não é fácil. Na maioria das vezes fiz, faço de novo. Não é assim? Não é?
Na maioria das vezes a gente não tem um exame de consciência de que fez errado e que tem que reparar. Eu tenho que ter as 3 situações. Eu não posso só me arrepender sem expiar ou reparar. Para que isso aconteça, eu tenho que primeiramente ter o arrependimento. Eu me arrependo de ter feito o mal. Eu me arrependo de ter prejudicado a vida do fulano. Eu me arrependo de ter levantado mau testemunho dessa pessoa. Eu tenho que reparar isso. Se eu não reparar, eu estou acumulando para as minhas vidas futuras aquelas situações maléficas que eu causei. Porque é bom sentir na pele o que é o outro princípio da doutrina espírita. O princípio da alteridade. Não faça ao outro o que não quer que seja feito a você. Então eu vou fazer com todo mundo, mas na hora que faz comigo dói, na hora que faz comigo eu não gosto, você não pode fazer, mas eu posso fazer com as pessoas. É um exame de consciência, né? Então a gente tem que ter essa questão. Eu me arrependo. Olha aqui a frase. Perdoa-me, Senhor, porque pequei. E Deus é complacente, Ele é justo, Ele é bom, Ele é misericordioso e Ele nos dá oportunidades de reparação. Você vai reparar ou em provas difíceis ou em expiações definidas, que você vai escolher. Né? Teve um caso de uma história, né? Que o cara desencarnou, mas ele fez tanta maldade, mas tanta maldade, que quando ele chegou no mundo espiritual, que ele viu tudo aquilo que ele fez, ele falou assim, meu Deus do céu, eu fiz tudo isso. Porque ele achou que não tinha problema fazer o que ele fez. E aí, quando ele teve noção de reparação, de arrependimento, de expiação, aí foi dada a ele a oportunidade dele reencarnar. Ele falou, não, eu quero ir, mas olha, me coloca na pior situação que um ser humano pode ter. Pobre, miserável, doente, leproso, tudo, sem nada. Então ele pediu, porque ele ficou tão dolorido, quer dizer, a consciência dele se julgou, se culpou, né? Que ele ficou tão sofrido com aquilo que ele falou assim, olha, me coloca a pior das formas de resgatar. A pior das formas. Me coloca dentro do jeito que for. Aí a espiritualidade falou assim para ele, não, você vai normal, você vai bem, só que você vai como médium. E aí? Né? Médium para trabalhar, para educar, dar de graça o que de graça recebeste. Aí você vem como médium, chega aqui, você trabalha, você estuda, você faz por onde. Mas tem o livre-arbítrio. Eu posso passar a vender coisas da mediunidade? Mas tem gente que vende. Vende consulta, vende remédio, vende tudo. Você dá de graça o que de graça recebeste. Né? Quantos não tem aí que negociam a sua mediunidade? Muitos já perderam ela, estão só fazendo os outros de trouxa. Porque quando você se responsabiliza em ser médium e não faz com a gratidão, do jeito que ela tem que ser feita, ela é suspensa. Ela é retirada. Depois você fica enganando todo mundo e se enganando. A prosperidade do mal é momentânea. Uma hora ele vai ficar zerado de tudo, não vai fazer nem bem a ele nem a ninguém mais. Então ele veio com essa, né? Você vai normal, consciente, perfeito, mas você vai com mediunidade. Porque a mediunidade é uma bênção, é o maior dom que Deus nos dá para nos livrarmos das causas anteriores das nossas aflições, daquilo que a gente prejudicou, daquilo que a gente fez o mal para as pessoas. Eu venho normal, mas desse normal meu eu tenho que me doar para as pessoas sem cobrar nada, fazer o bem sem olhar a quem. Ah, mas tem muitos que não sabem que são médios. Todos nós somos médios. Todos. Todos nós. Mediunidade oculta e mediunidade ostensiva. Mas eu posso fazer o bem independente de saber se eu sou médium ou não? Pode. Porque o bem não está condicionado à mediunidade, o bem está condicionado ao caráter do espírito.
a personalidade do Espírito. A mediunidade é só mais um fator para que o bem seja feito na sua complexidade. Então, a gente tem que primeiro arrepender. Não adianta, se eu não tiver arrependimento, eu não consigo fazer a minha reparação e a minha expiação. Então, eu tenho que arrepender, expiar para reparar o que eu fiz. Expiar aqui, ele está dizendo, tanto numa prova difícil, né, as provas difíceis da vida, como viver na pobreza. Família inteira, às vezes, vive com amor na pobreza, não é isso, gente? É todo pobre que é ignorante? É todo pobre que é miserável? Não. Às vezes tem um lar simples e pobre, que veio com a prova da pobreza, mas vive, ó, carne e unha, cuida, fala, educa, porque a educação não é da escola, a educação é da alma. Então, o agir, o pensar é da alma, não é da escola. Na escola a gente estuda, na espiritualidade a gente se educa, né? Então, essa expiação aqui são provas. Às vezes ele nasce lá com aquela condição de pobreza e morrem todos na pobreza. Não tem aquela condição evolutiva de sair, estudar, trabalhar, né? Vencer na vida, ser milionário, é raro. Na maioria das vezes, nasce num lugar, ali cria sua família, cria seus filhos, dos filhos vêm netos, vêm bisnetos, e criam naquela localidade ali e vivem ali tranquilamente. Ah, mas não evoluíram? Evoluíram sim, porque viver e fazer o bem é evolução. Muitas das vezes do que evoluir em questões de diplomas, cursos, né, dinheiro, muitas vezes melhor do que isso. Porque muitas das vezes a gente tem que fazer mais pelo nosso ninho familiar do que para fora. Eu digo muito isso. Você tem que aprender a fazer primeiro para a sua família. Esquece o mundo lá fora. Você pode esquecer o mundo lá fora se você se dedicar à sua família. Agora, você não pode esquecer a sua família e se dedicar ao mundo lá fora. Você está errado. Por que eu falei? A primeira casa coletiva espírita que Deus nos deu é a nossa casa. É ali que eu tenho as maiores responsabilidades com as causas atuais das aflições e as anteriores também. Então é ali que eu tenho que trabalhar. Eu não posso abandonar meu filho, meu marido, minha filha, meu sobrinho, meu neto, para ficar lá fora e viver a vida dos outros. Talvez eu nem viva a minha. Eu tenho que primeiro abraçar, acolher, amar aquele que é fácil, mas também aquele que é difícil dentro da minha casa. Né? Eu tenho que ter isso. Para que as causas anteriores das aflições servem também para a nossa evolução. Mas como que eu vou evoluir? Eu vou evoluir com arrogância ou com resignação? Com resignação. Né? Com resignação. Se a gente tem, eu falei que nós estamos aqui em provas, mas podemos amanhã passar por uma expiação? Sim, podemos. Pode ter na nossa vida alguma expiação para o futuro? Pode. Né? Então vamos lá que daqui a uns 80 anos a gente tem um AVC, eu tenho um AVC. Né? Esse AVC não faz com que eu desencarne, mas me deixa na cama com fralda, sem saber quem eu sou, dando trabalho para as pessoas cuidarem de mim, ou meu filho, sei lá, e ficar ali aquele tempo inerte. É uma expiação ou não é? É uma expiação. Todos nós estamos sujeitos? Sim, estamos. Posso tirar a expiação do meu caminho? Não. Não posso, porque ela é um comprometimento de erros do passado e eu tenho que resgatar. Porque eu não vou ficar vindo várias vezes, para ficar até o dia que eu quero. Ah, não, agora dessa vez me dá lá o AVC que eu vou ficar na cama. Né? Não é assim. E é ter a expiação de forma resignada. Muitas das vezes o corpo, a carne sofre, mas o espírito resignado não sofre. A gente acha assim, nossa, fulano está lá na cama, está sofrendo, está isso. Às vezes o corpo está
naquela aniquilação toda, mas o espírito está tão resignado que o espírito se vê perfeito, belo, livre e feliz. Então, essa evolução com resignação alivia o espírito, mas pulei palavra aqui, a estabilização te leva ao quê? A arrogância. Não sofri um AVC, eu estou aqui, ó, indignada, eu quero andar, eu quero fazer as coisas, eu quero falar, e eu não saio dessa cama com fralda, com os outros para me dar banho, para cuidar de mim, para botar comida na minha boca, para escovar meus dentes, para fazer tudo o que eu preciso. Aí, além disso de eu estar paralisada, eu ainda sou o quê? Arrogante. Se um vem para me ajudar, eu empurro, né? Ou eu falo alguma coisa, ou eu só o jeito. A gente não pode também falar, porque muitas das vezes nem tudo perde-se a consciência, né? Eu posso não bater, mas às vezes eu estou lá na cama, lá para ser cuidada, e vem uma pessoa fazer carinho em mim e eu empurro a pessoa. Eu pego a minha mão e... Olha os gestos que a gente pode ter de agressão. Agressão com o olhar, agressão com a expressão do rosto. Analisa como é que você pode ser uma pessoa feliz fazendo bem e como é que você pode ser uma pessoa infeliz agindo desse jeito. Então, a evolução é quando a gente passa por essas questões da expiação com resignação, seja numa doença, seja numa deficiência, né? Seja numa parte de um acidente que você sofreu e ficou deficiente. Então, é você ter resignação. Eu estou aqui falando, eu fiquei assim, olhando ele desde lá, coisas que eu não consigo fazer, gente, tocar um violão. Já tentei aprender, não consigo. Aí você vê o dedilhado, né? Aí, coordenar isso aqui e isso aqui. Eu tinha que ter 2 cérebros, um de cá e um de lá para colocar, para coordenar os dois, porque um só eu não consigo. Tinha que ter uma visão para cá e outra visão para cá. Então você vê, cada um tem a sua aptidão, o seu valor, a sua qualificação. Não é? Então descubra qual é a sua qualificação, pratique esse dom em benefício primeiro seu mesmo. Porque eu tenho certeza que vocês se sentem bem tocando violão, né? Às vezes está triste, vai lá, pega o violão, toca uma música. E a gente, não sei tocar violão, o que eu vou fazer? Vou lá, vou fazer uma comida gostosa, né? Vou arrumar minha casa, vou tomar um banho, ficar cheirosa, vou sentar, vou escutar uma música, vou fazer uma oração, vou dar uma volta na rua, vou ver a natureza de Deus. Olha quanta coisa bonita de Deus tem. O sol, a chuva, a estrela, a flor, tudo. O ser humano, que é a natureza de Deus. Mas não, a gente vai ali na rua, nossa, que mulher gorda. Nossa, que sapato feio. Nossa, que cabelo horroroso. Não somos assim? Sim ou não? Pessoas iguais a nós, da nossa mesma essência. A gente vai ali fora, ao invés de olhar aquilo ali, meu irmão, né? Está numa situação difícil, talvez por que é gorda? Porque tem alguma doença. Talvez porque o sapato é feio, porque é gosto dela. Por que vai se submeter? Porque o cabelo é assim, porque ela gosta do cabelo assim. Mas não, a gente tem que dar pitaco em tudo e dar pitaco ruim, dar pitaco negativo. Então vamos mudar essa essência para a gente melhorar a nossa condição de vida atual e aprendermos a trabalhar com a resignação em nós mesmos, das nossas deficiências. Ele está ali, mas talvez nós aqui somos muito mais deficientes do que ele, que não tem a possibilidade de andar. Já analisaram isso? Existe corpo imperfeito? Existem pessoas anormais? Não. Todos nós somos perfeitos. Desculpa estar te usando, tá? Não pedi permissão, mas eu sei que você é resignado, entende. Todos nós temos corpo perfeito que Deus nos deu para nos lapidarmos das nossas deficiências. Não existe ninguém imperfeito, porque Deus só faz coisas perfeitas.
E aquilo que é perfeito é para buscar evolução. E é aqui que a gente está aprendendo isso, na luta do dia a dia. E todo efeito tem uma causa. Por que você sofre? Tem que ter uma causa. Por que você chora? Por que você teve aquela doença? Poxa, mas eu tive o mesmo tipo de doença da fulana, a fulana melhorou e eu não. Merecimento. Ela fez por onde merecer. E às vezes aquilo ali é um resgate pequenininho que ainda faltava de vidas passadas, mas o seu está começando. A gente analisa desse jeito? Não. A gente não analisa desse jeito. A gente analisa sempre que o meu é mais pesado, o meu é mais sofrido, o meu é mais doloroso do que o do outro. Não é? Então, todo efeito da nossa vida tem que ter uma causa. Uma causa ou que foi dito anterior, atual, né, da semana passada, ou anterior que a gente desconhece. As atuais a gente conhece, como eu falei. Ah, por que você está com problema de fígado? Porque eu bebo. Então é a causa atual. Ah, mas por que eu sofro e padeço? Mas se eu sou boa? Uma causa anterior. Né? Por que eu tenho certas deficiências? Uma causa anterior. Então, todo efeito tem uma causa. Para que serve a justiça de Deus? Para que servem os nossos sofrimentos? Expurgar o mal praticado. O mal existe? Sim ou não? Sim. E se eu discordar de vocês? O mal não existe. Existe a ignorância do bem. O bem existe. Tudo que Deus criou é bom. O bem existe. O mal Deus não criou, quem criou fomos. Mas pela nossa ignorância do bem. O que é ignorância? É desconhecimento, não é sermos ignorantes. A gente não conhece como fazer o bem. Não fazer o bem já é fazer o mal. Né? Então, o mal é uma expressão que dentro do Espiritismo não existe. Porque se eu posso pisar no teu pé, fazer o mal, eu posso muito bem evitar de fazer. É da minha consciência, é da minha escolha. E eu sei que se eu pisar no teu pé, eu vou machucar, eu vou causar uma dor. E a dor não é o bem. Então, eu estou fazendo mal porque eu quero e conheço que é ruim. Então, aí eu não sou ignorante. Eu não sou ignorante, mas eu faço porque eu quero fazer. Porque eu quero fazer, eu quero pisar no pé dela até sangrar. Tem gente que tem dose, né? Tem gente que tem dosagem na maldade. Não faz aquela coisa superficial, não. Tem dosagem na maldade. Então, o mal, né, que a gente praticou pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas. A reencarnação livre e compulsória dessas causas anteriores depende a nossa reencarnação. Se eu fui um espírito mais ou menos, né, que eu tive oportunidade mais de trabalhar no bem ou de ficar um pouco mais neutra e praticar menos o mal, eu tenho a oportunidade de escolher de que forma eu quero vir em uma nova encarnação. A gente entra no consenso com o mundo espiritual e os bons espíritos nos auxiliam. Olha, você pode agora encarnar assim, 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 como mulher ou como homem. Você pode encarnar, já que em outras vidas você já abortou muito, os filhos que Deus te deu, mas você vem nas encarnações expurgando isso, se arrependeu, expiou e reparou, agora você vai ser mãe de 10. Não é uma forma de expurgar? Não é uma forma de resgatar? Mãe de 10, hein, gente? A pessoa, um já dá trabalho, imagina 10. Mas ali eu estou o quê? Escolhendo a minha reencarnação livre para eu poder cada vez mais evoluir moralmente. Mas eu venho, abortei uma, abortei duas, abortei três, todas as encarnações. Além de fazer aborto, eu levei outras pessoas a abortarem também. Eu fazia aborto, eu cobrava. Então,
Eu venho com uma carga tão grande de crimes, de pecados, né? Que aí eu venho no projeto de melhorar, de evoluir, quero encarnar de novo, mas só que a espiritualidade não vai me dar a oportunidade de escolher o que eu quero. Ela vai dizer assim, olha, essa encarnação aqui compulsória, você vai para uma família pobre, onde não tem o que comer, onde você vai ter que ralar para você conseguir uma comida. Você vai para uma família brigona, porque a gente ainda tem espíritos primitivos, né, gente? Temos ou não? Temos ainda espíritos primitivos no planeta. Você vai ali desse jeito. E outra coisa, com uma certa idade você vai ficar cega, vai sofrer um acidente, vai ficar cego, vai ficar surdo, vai ficar mudo e ainda vai perder as pernas. Ela escolheu isso? Não. A encarnação compulsória deu a ela essa condição para que ela não fizesse mais, não cometesse mais os abortos que ela cometeu, a vida das pessoas que ela levou à morte pelos abortos que ela praticou, pela pessoa má que ela foi. Então, se ela perde todas essas condições de vida, ela vai conseguir o quê? Não cair mais nos erros que ela caiu. Então ela vem e pronto, e muitas das vezes vai viver aí um bom tempo para expurgar tudo aquilo. Lá no estudo também tem uma mãe, que ela tem agora 76 anos. Mas 40 anos, ela cuidou de uma filha tetraplégica na cama. Desde que ela casou, ela teve filhos normais, né, que são os mais velhos, e a filha mais nova veio com deficiência física de tetraplegia e ficava só na cama, mas não tinha consciência, não falava, não conversava. Então ela teve ainda dificuldade de saber o que a filha queria, o que a filha... Não é? Até ela aprender a conviver com isso, ela conseguiu educar a filha, cuidar da filha, né? Até os 40 anos, quando a filha desencarnou. Olha aqui, encarnação compulsória dessa filha, e o comprometimento dessa mãe com ela de vidas passadas. Depois que ela desencarnou, que a mãe começou a estudar o espiritismo. Ela já era fã do espiritismo ali em casa. Então foi quando ela teve a oportunidade de sair do quarto, porque até do marido ela esqueceu um pouco para cuidar da filha, que ela preferia cuidar, tinha ajudante tudo, mas as coisas de dar banho, dar comida, tudo era ela que fazia. Para depois tentar, então, estudar a doutrina, e hoje ela está lá com a gente, Dona Dalila, né? Então, são provas e expiações da nossa vida que dão sinais de que nós somos ainda o quê? Espíritos inferiores, da nossa inferioridade. E quando que vai acabar provas e expiações na nossa vida? Quando nós formos espíritos bons ou puros? Quando nós formos espíritos bons em parte, mas zerado mesmo, quando nós formos espíritos puros. Porque aqui ainda, quando nós somos espíritos bons, ainda teremos provas, mas não teremos expiações mais. Mas aqui seremos zerados de todas as provas e de todas as expiações. Então, cumpridas as provas e expiações, o nosso espírito aspirará a mundos melhores, livres de todas as mazelas que nós criamos no nosso dia a dia. Então, por tudo, dai graças a Deus, até pelas coisas tristes, pelas coisas ruins, até por, às vezes, um diagnóstico de alguma doença. Procura tratar, vai conservar sua vida, vai conservar sua saúde. Problemas na família, procura estabilizar, procura equilibrar, procura conversar, procura orar, procura evangelizar, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Não é? Então, pedindo sempre também perdão a Deus pelos nossos erros, pelas nossas falhas, e Deus sempre é mais misericordioso do que justo, né? Então, confiando sempre nessa bondade divina, desejo a todos uma feliz terça-feira, uma ótima semana. Muito obrigada pela paciência de me escutar um pouquinho, mas está aí um pouquinho do nosso entendimento do livro, tá bom? Muito obrigada a todos e boa noite.
Depois dessas músicas, né, que a gente escutou no início, agora no final, Meu Pai do Céu, a gente volta aqui com os nossos pensamentos a todos os que estão passando por situações difíceis, das quais nós nem sentimos, nem temos condições de imaginar que tamanha dor eles estão vivendo nesse momento. Perderam tudo, perderam suas casas, perderam seus pertences e apenas estão cuidando do corpo, né? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima. Que Deus sabe de tudo que está acontecendo no nosso planeta, no nosso universo, sabe dos nossos sentimentos mais íntimos, dos nossos pedidos, dos nossos agradecimentos, dos nossos louvores, da nossa adoração, por sermos criados seus filhos. Nesse momento, Senhor Jesus, agradecendo a oportunidade do trabalho, do entendimento, do diálogo, do estudo, dessa musicoterapia. Levamos o nosso pensamento a todos quantos sofrem, principalmente aqueles que já estão desvalidos da fé, descrentes da sua potencialidade de bondade e justiça, aqueles que perderam a essência da vida, aqueles que se entregam nos vícios, aqueles que se entregam no suicídio, aqueles que perderam qualquer estímulo, qualquer ponta de ânimo para um novo caminho, uma nova direção. E também, Senhor Jesus, nos faça permanecer nesse caminho constante, nesse caminho definido, nesse caminho que é benéfico para as nossas almas. Que a gente possa, Senhor Jesus, sempre estar contigo, não só hoje aqui, neste momento, nessa casa de oração, nesse lar de bênçãos, nesse hospital de almas, mas também levar essa luz, essa paz que aqui reina, para onde formos, principalmente no mundo em que vivemos, as pessoas às quais convivemos, que a gente possa estar sempre unidos com gratidão, com paz, com amor e sempre munidos do teu entendimento, acreditando na tua justiça, na tua benevolência, na tua indulgência e na tua misericórdia. Sejamos sempre gratos, gratos a ti por tudo. Por tudo nós damos, Senhor Jesus, graças a Deus. Muito obrigada, assim seja. Muito obrigada, pessoal.
A gente agradece, Maria Clara, mais uma vez.